Durante os primeiros meses de 1945, estava claro para a maioria que o fim estava próximo para o Terceiro Reich, ficando muito aquém dos 1000 anos propostos que deveria durar. À medida que as forças aliadas cercavam o país, havia muitos dentro da liderança nazista que perceberam que pouco poderia ser feito. No entanto, os mais fanáticos e devotos à Europa se apegavam à esperança de que poderiam prevalecer. No vídeo de hoje, vamos cobrir as últimas semanas do regime nazista, como as forças aliadas se aproximaram e o destino que recaiu sobre os cidadãos alemães envolvidos nos últimos dias da guerra na Europa. Em dezembro de 1945, as forças aliadas no oeste e no leste fizeram grandes avanços. No oeste, as forças britânicas, americanas e canadenses desembarcaram com sucesso na Normandia, libertando grande parte da França e da Bélgica. No leste, o Exército Vermelho havia feito avanços na Polônia, Tchecoslováquia e Hungria. Alguns no alto comando alemão, como Hermann Göring, queriam pedir paz, embora nenhuma sugestão desse tipo pudesse ser tolerada por Hitler. A liderança nazista viu lampejos de esperança, tanto nos primeiros sucessos experimentados pelas forças alemãs na Batalha do Bulge, quanto na morte do presidente Franklin Roosevelt. Mas logo ficou evidente que os Estados Unidos continuariam sem Franklin Delano Roosevelt e que a frente ocidental cairia, assediada tanto pelo oeste quanto pelo leste. Ficou claro que a Alemanha perderia a guerra. Isso, no entanto, não impediu Hitler de acreditar que algum milagre salvaria seu Reich. Frequentemente, fabricando divisões inteiras que chegariam para resgatar a guerra, ou que a Luftwaffe era forte o suficiente para acabar com a superioridade aérea dos aliados. Mas em janeiro de 1945, as forças aliadas tinham controle total dos céus sobre a Alemanha. Berlim estava à mercê dos bombardeios aliados. Em 1944, a Força Aérea Real lançou mais de 500 mil toneladas de munições sobre a Alemanha. Mas para Hitler e seu grupo de leais mais fanáticos, profundamente sob a chancelaria do Reich, ainda havia esperança de que a guerra pudesse ser vencida. Alguns nazistas de alto escalão tentaram secretamente salvar a própria pele, notavelmente o chefe da SS, Heinrich Himmler, tentando negociar uma rendição. Enquanto isso, as políticas de terra arrasada de Hitler buscavam destruir a Alemanha, um último castigo ao povo alemão, que Hitler acreditava ter traído sua visão. Quando o exército soviético alcançou Berlim, as forças nazistas lançaram os soldados restantes para conter a Maré Vermelha. Jovens garotos da juventude hitlerista e velhos foram recrutados ou doutrinados para serem carne para canhão. Crianças armadas com armas antitanque foram jogadas na linha de frente, mas nunca seria o suficiente. Berlim foi cercada e submetida a um implacável bombardeio de artilharia. Os soviéticos tomariam Berlim, não importa o custo. Cerca de 80 mil soldados mortos e quase 300 mil feridos. Mas isso não seria o fim da questão. Com Adolf Hitler morto e os principais nazistas fugindo para o oeste, os alemães que ficaram em Berlim, e em particular as mulheres e meninas, seriam submetidos a alguns dos atos mais violentos e cruéis imagináveis. A violência se intensificou conforme as forças soviéticas expulsavam os nazistas. Os exércitos avançados descobriram a verdadeira escala dos crimes nazistas contra a humanidade. No Ocidente, o general Eisenhower ordenou que tais descobertas macabras fossem registradas para a posteridade e para que as futuras gerações não tivessem preconceito para negar o que aconteceu. No leste, os soviéticos libertaram o mais infame dos campos de morte, Auschwitz-Birkenau, descobrindo evidências da enorme escala de abate, incluindo um armazém de roupas descartadas. Mas Stalin proibiu a disseminação entre a população soviética do Holocausto, pois ele não queria que os judeus fossem vistos como uma vítima especial da crueldade nazista. Tais descobertas apenas acrescentaram à mensagem contra a Alemanha nazista. Os nazistas violaram a pátria russa, mataram seu povo
e procuraram destruir completamente a União Soviética. Em resposta, qualquer nível de crueldade era aceitável na destruição do Estado nazista. Em outubro de 1944, foram registradas retaliações violentas dos soviéticos contra civis alemães. Em Nemesdorf, dezenas de civis e prisioneiros de guerra aliados foram massacrados por soldados do Exército Vermelho. Meninas jovens e mulheres foram submetidas a abusos sexuais antes de serem assassinadas. Quando as forças nazistas retomaram a cidade e descobriram um massacre, isso foi usado como um exemplo da brutalidade a se esperar das forças soviéticas. Outro caso ocorreu em Belém, em uma clínica de maternidade e orfanato administrados por um convento. Os habitantes foram visitados por 2 grupos de soldados soviéticos. A primeira onda se comportou bem, tratando as mulheres com respeito, mas alertou sobre a segunda onda de tropas que vinha atrás. Quando a primeira onda partiu e foi substituída pela segunda, o aviso infelizmente se provou correto. Freiras, jovens, idosas, grávidas e mães que acabaram de dar à luz foram todas submetidas a ataques brutais. O comando soviético conhecia bem essa violência. Relatórios enviados a Stalin mencionavam que, segundo muitos alemães, todas as mulheres alemãs que permaneceram na Prússia Oriental foram estupradas por soldados soviéticos. Esses relatórios frequentemente detalhavam que os assaltos eram cometidos por gangues de soldados contra meninas jovens e mulheres idosas. Embora alguns tentassem controlar os soldados descontrolados, nunca seria suficiente. Por exemplo, o marechal Rokossovski emitiu a Ordem 006 para direcionar os sentimentos de ódio para lutar contra o inimigo no campo de batalha, em vez de contra os civis. Existem exemplos conhecidos de comandantes soviéticos executando seus soldados por cometerem sem autorização, mas esses são poucos e distantes entre si. A atitude geral era de que a Alemanha nazista havia violado a pátria russa e que, como resultado, qualquer quantidade de crueldade contra os civis alemães, por sua vez, era justificável. Isso era visto como uma parte normal da guerra. Talvez a citação mais grotesca tenha vindo de um major soviético que disse a um jornalista britânico: "Nossos camaradas estavam tão carentes de sexo que muitas vezes rasgavam mulheres idosas de 60, 70 ou até 80 anos, para a surpresa dessas avós, se não para seu puro deleite." Mas em Berlim, a escala de violência e abuso contra as mulheres alemãs estava em outro nível. Relata-se que a primeira onda de soldados do Exército Vermelho lutaria e seguiria em frente. Foi a onda subsequente que supostamente se envolveu na maior parte da violência contra os civis. Com base em relatos do hospital da cidade, de 95 mil a 130 mil mulheres foram vítimas de abuso sexual. Acredita-se que cerca de 10% dessas mulheres acabariam tirando a própria vida como resultado do trauma infligido. Homens e meninos que tentavam proteger seus entes queridos dos soldados soviéticos eram frequentemente mortos no local. Mulheres e meninas se escondiam nos períodos de maior atividade dos soldados soviéticos, saindo apenas de manhã cedo para buscar comida e água. Nas manhãs, os agressores soviéticos geralmente dormiam para curar as ressacas da noite anterior. O álcool desempenhou um grande papel no nível de violência empregado. Algumas mulheres tentaram se disfarçar de mulheres mais velhas, ou tentaram fazer parecer que estavam infectadas com tifo. Segundo Natalia Jess, correspondente de guerra soviética, os soldados soviéticos não ligavam para a idade das vítimas. Em uma citação, ela disse que soldados russos estavam violentando mulheres alemãs de 8 a 80 anos. Era um exército de racistas. Mesmo a filiação política não impediu os soldados. Comunistas alemãs não foram poupadas. Ao receberem os soldados do Exército Vermelho e se oferecerem para ajudar com a cozinha e lavagem, foram submetidas aos mesmos horrores. Desde que existe guerra, sempre houve o ensaio de mulheres e meninas. Nenhum lado em qualquer conflito
pode afirmar que tais agressões não ocorreram. Mas a escala infligida às mulheres alemãs pelo exército soviético estava em outra escala. É importante notar que as mulheres polonesas, ucranianas, húngaras e soviéticas foram todas vítimas do mesmo crime horrível, mas as mulheres alemãs, em particular, acabaram sendo vistas como um despojo de guerra, algo a ser tomado. Além disso, mulheres e meninas alemãs viraram alvo para extravasar frustrações. A sociedade soviética, na era Stalin, era amplamente reprimida sexualmente, com todo o amor voltado a Stalin e ao Estado. Quando qualquer nível de crueldade era permitido ou aceito pelo comando soviético, era direcionado contra os civis alemães. Acredita-se que o número de mulheres e meninas alemãs agredidas seja de 2 milhões, com muitas tendo sido submetidas a múltiplos, sem autorização de uma vez. Embora o papel do Exército Vermelho na derrota da Alemanha nazista tenha sido vital, seus crimes contra os civis alemães não passaram de um exercício de vingança cruel. Algo que não deveria ter ocorrido em uma escala tão grande e visto como aceitável por grande parte do comando soviético. Obrigado